Então, boa tarde a todos. Quero agradecer também aos organizadores do colóquio. Eu pertenço ao grupo, mas seja como for, o Atílio e o Dávid trabalharam muito mais do que eu. Eles é que têm o mérito deste encontro. Este encontro vem no seguimento do primeiro que nós organizámos há um ano, salvo erro, há um ano no Cinema Europa, em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique, e na altura eu abordei o tema da exploração espacial, nomeadamente a história, o lado soviético da exploração espacial. E, portanto, é no seguimento dessa comunicação que eu vou apresentar hoje o trabalho que estou a fazer presentemente, não são conclusões, mas o tema não é exatamente a dimensão soviética, é outra. E o Dávid estava a falar, o Dávid é italiano, e a Associação de Ideias, eu vou pôr o telemóvel para controlar o tempo, a associação de ideias é uma coisa inevitável. Pensar não é necessariamente associar ideias, mas com certeza que também passa por aí. E lembrei-me de um filme maravilhoso do Rossellini, de 1954, intitulado Onde está a Liberdade? Com o Totó, que é a história de um indivíduo, salvo erro era cabeleireiro, e barbeiro, melhor dizendo, mata o amante da mulher, é preso durante a Segunda Guerra e retorna após a guerra, não tem para onde ir e vai para a casa da mulher, que entretanto tinha falecido, e vai ser usado pelos parentes, pelos familiares da mulher, que entretanto enriqueceram enviando os judeus para os campos de concentração. E, portanto, numa palavra, é a história de um homem que não tem lugar. O tema que eu trabalho neste momento, e que, obviamente, a primeira comunicação que apresentei há um ano tem a ver com isso, é justamente a perda do lugar. Filosoficamente, o que é que isso significa? A perda do lugar. E fui pensar a perda do lugar justamente em função da exploração espacial. A perda do lugar é um tema fundamental para nós pensarmos, por exemplo, a biopolítica. Nós sabemos hoje que os 30 anos gloriosos, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, na realidade têm por detrás qualquer coisa de absolutamente terrível, que não é apenas, obviamente, os genocídios, primeiro dos arménios, depois dos ucranianos e dos judeus, é fundamentalmente, fazendo um paralelismo com o conceito da grande aceleração, que é a grande migração. Nós tivemos um grande período de paz na Europa, porque efetivamente houve uma política, uma biopolítica, no sentido forte do termo, de deslocar populações. Deslocar populações e, portanto, houve uma homogeneidade étnica que permitiu criar o mito do Estado-nação homogéneo. Efetivamente, nós sabemos que o Estado-nação é um mito. Mesmo na Europa, leiam, nomeadamente, o último livro do Timothy Snyder, que aborda esse tema. Efetivamente, os grandes países europeus, a Alemanha, o Reino Unido, a França e assim por diante, eram impérios. E o grande problema, após a Segunda Guerra Mundial, era justamente como sobreviver ao império e, obviamente, essa sobrevivência passou pela Comunidade Europeia, pela União Europeia, e hoje as populações vão recuperar o mito do período dourado, que é justamente o Estado homogéneo que, por exemplo, em Inglaterra nunca ocorreu. Ora bem, nós então assistimos à grande migração. O grande momento da biopolítica europeia é o da grande migração, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e nós, presentemente, no período que caracterizamos como o período do Antropoceno ou Antropocénico, é efetivamente também justamente o período da grande migração. E a grande migração é o problema que nos ameaça
entre aspas, ou que nos problematiza, interpela a todos. E esse tema é um tema absolutamente fundamental. Porquê? Porque nós encontramos, por um lado, politicamente à esquerda, ou uma esquerda moderada ou católica, como o Bruno Latour, a problematizar essa questão da migração. Foi assim que ele olhou, por exemplo, para os coletes amarelos em França, mas vemos também a extrema-direita a cooptar, a problematizar, a tirar partido dessa questão. O exemplo em França mais conhecido é do Renaud Camus com Le Grand Replacement. O Grand Replacement, a grande substituição, é a frase, o enunciado-chave hoje do debate político em França, só que esse grande replacement, a grande substituição, vai ameaçar hoje a pequena, média burguesia, que é qualquer coisa de absolutamente novo, porque isso não foi vivido dessa forma quando os migrantes portugueses, italianos, espanhóis, mesmo magrebinos, chegaram à Europa rica, à França, à Inglaterra, à Alemanha, assim por diante. Hoje nós vemos esse grand replacement ameaçar justamente a pequena, média burguesia, e deixam, por exemplo, o facto de aldeias inteiras serem compradas por ingleses ou holandeses em Espanha, ou no sul da França, mesmo em Portugal, e, portanto, é qualquer coisa que ameaça verdadeiramente e que pode ser cooptado pela extrema-direita ou pela extrema-esquerda, como é evidente. E, numa palavra, o que é que está em jogo? Está justamente a perda do lugar. As pessoas deixaram de ter um lugar. E esse é o tema do último livro do Bruno Latour, justamente Onde Aterrar. Há um jogo de palavras possível, porque em português falado no Brasil, aterrar é provocar terror. Vocês dizem aterrissar, não é assim? Salvo erro. E, portanto, nós dizemos aterrar. Mas as duas coisas estão presentes. E o título do livro, do Bruno Latour, é Onde Aterrar, como pensar politicamente. É preciso, para se pensar politicamente, é preciso pensar-se a partir de um lugar. E a grande questão é justamente, que ele também aborda, a exploração espacial como um imaginário de vamos então sair do planeta Terra e vamos colonizar outros planetas e assim por diante. Então, vamos então, este é o plano de fundo, o horizonte a partir do qual eu penso a questão da grande migração, a perda do lugar e, evidentemente, isto vai convidar-nos a pensar a exploração espacial. A exploração espacial que começa, digamos, grosso modo, tecnologicamente, com o lançamento do primeiro satélite artificial em 57, com o feito de Gagarin em 61, com a alunagem em 69. Não vale a pena ir agora fazer o levantamento desses momentos decisivos, mas o que é surpreendente para alguém como eu, formado em filosofia, é que se nós olharmos para trás, para os anos 60 e perguntarmos, então, os filósofos certamente pensaram nisto. Isto foi um grande acontecimento. Um acontecimento radical no sentido do étnico, de raiz, porque o homem ou a humanidade finalmente conseguiu sair do planeta Terra. E, portanto, é um acontecimento radical no sentido rigoroso, preciso do termo. E quem foram os filósofos que pensaram neste assunto? Ora, a verdade é que não pensaram. E isto é qualquer coisa de absolutamente extraordinário. Não há produção filosófica. Não há. O que é que há? Há 2, 3 artigos. Há um primeiro artigo publicado logo em 1961, passados 2 meses, feito de Gagarin, que é um artigo de Emmanuel Levinas, que é um filósofo lituano, judeu, radicado em França, que escrevia em francês. É alguém da ética e dos estudos talmúdicos, cuja contribuição para a filosofia da técnica ou para a filosofia da ciência é absolutamente, não tem importância, e ele escreve um artigo intitulado Heidegger, Gagarin e Nós. E aqui temos o nós que a Paula Diogo falou. É claro que nós, quando lemos o título do artigo, perguntamos quem é esse nós? Não é difícil de descobrir.
Porque o Levinas publicou esse artigo, ele que era um autor famoso, já era famoso nos anos 30, porque ele foi o primeiro que publicou um primeiro artigo sobre o Hitler, sobre a filosofia do nazismo, na revista L'Esprit. Portanto, ele tinha acesso às boas revistas, com grande circulação, e ele publica este artigo, Heidegger, Gagarin e Nós, numa revista da comunidade judia francesa intitulada Information Juive. E o que é que o título significa? Heidegger, Gagarin e nós judeus. Nós judeus. E é um artigo que eu vou apresentar rapidamente, é o primeiro grande artigo sobre a exploração espacial, sobre o feito de Gagarin. O segundo artigo, o ensaio, é da Hannah Arendt. A Hannah Arendt tinha publicado em 57 a Condição Humana, e na Condição Humana, normalmente, no prólogo, ela aborda a exploração espacial, a importância da exploração espacial, e, portanto, ela já tinha pensado no assunto, mas em 1963, nos Estados Unidos, organizam um simpósio sobre a exploração espacial e convidam um filósofo, neste caso a Hannah Arendt, um teólogo Paul Tillich, um escritor Aldous Huxley, um físico, um historiador. E ela é convidada para falar da importância da exploração espacial. O repto desse colóquio era o impacto da exploração espacial na estatura humana, na condição humana. E vejam bem, é interessante que em 63 a Hannah Arendt não tinha, era muito conhecida nos Estados Unidos, na América, era muito pouco conhecida na Europa, e nos Estados Unidos da América era conhecida pelas piores razões, pelo menos por uma boa parte da esquerda norte-americana. Porquê? Porque ela tinha publicado em 48 As Origens do Totalitarismo, onde ela estabeleceu um paralelismo entre o regime soviético e o regime nazi, mostrando que eram ambos regimes totalitários e que havia elementos comuns. Ela tinha publicado, tinha tomado uma posição muito escandalosa para a esquerda norte-americana a propósito do movimento dos direitos civis, a propósito da escola, o célebre incidente em Little Rock, e, portanto, que ela disse, ela era a favor do movimento dos direitos civis, naturalmente, mas ela era contra a instrumentalização das crianças nessa luta, e, portanto, dizia que os adultos deveriam preocupar-se com problemas que diziam respeito, antes de mais, aos adultos e não instrumentalizar as crianças. Por exemplo, ela dizia que era mais importante a questão de os negros poderem casar com brancos, era a prioridade e não tanto o facto de poderem frequentar as mesmas escolas. Era uma posição muito controversa. Ela travou um debate com o Ralph Ellison, o escritor negro, autor do Homem Invisível, e ela era conhecida pelo processo de Eichmann, que ela tinha feito as reportagens durante o processo de Eichmann em Israel, e depois tinha publicado, o livro. Portanto, estão a ver. Mas o que é que esta senhora, afinal de contas, tem com a exploração espacial? E isto é interessantíssimo. Porquê? Porque nós temos, por um lado, um filósofo ligado à ética e aos estudos talmúdicos, o Levinas, judeu, que vai escrever sobre a exploração espacial, em função da importância que isso tem para a comunidade judia. E, por outro lado, a Hannah Arendt, também judia, radicada nos Estados Unidos, vai escrever, do ponto de vista político, sobre a exploração espacial. E não há muito mais. Passado uma década, um pouco mais, há um historiador hoje famosíssimo dos estudos clássicos, o pioneiro no tema dos exercícios espirituais, que é o Pierre Hadot, que vai escrever um ensaio extraordinário. Pierre Hadot foi quem substituiu Michel Foucault no Colégio de França, a convite de Michel Foucault, e que influenciou profundamente Michel Foucault. Ele publicou um ensaio justamente sobre a visão do alto, mostrando que a exploração espacial tinha uma tradição nos exercícios espirituais. Basta nós recordarmos, por exemplo, o sonho de Cipião, na República de Cícero,
E, portanto, a ideia de nós sairmos da Terra e olharmos do espaço para a Terra, havia toda uma tradição nos exercícios espirituais que, de alguma forma, nos habituou a essa ideia de que podíamos olhar para a Terra do espaço. Portanto, a célebre frase do Gagarin, o planeta é azul, neste caso, no som de Cipião, nós, humanidade, somos apenas moscas ou insetos. Não sei se estão recordados do som de Cipião. E, portanto, e pouco mais. Pouco mais, até este último livro do Bruno Latour, onde ele aborda esta temática, mas aborda esta temática justamente em função da necessidade, não da exploração espacial, não do ponto de vista de Niures, mas justamente vamos novamente enraizar. Vamos à procura de um lugar. Down to earth, como é o título em inglês, a necessidade de voltar ao lugar. E essa necessidade de voltar ao lugar é o ponto decisivo da agenda política hoje em dia. Nós não podemos pensar a política hoje em dia, e muito menos uma biopolítica, se não passarmos pela questão da perda do lugar. Basta pensarmos, por exemplo, o que o governo brasileiro está fazendo com as comunidades indígenas no Brasil, é mais uma vez a questão da perda do lugar. E, portanto, o tema que eu trabalho presentemente é esse. No caso, especificamente, do Levinas, é qualquer coisa de surpreendente. Porquê? Porque este artigo que ele publicou em 61, Heidegger, Gagarin e nós, ele tinha sido aluno do Heidegger, o Heidegger que foi professor igualmente da Hannah Arendt, o Heidegger que foi reitor, que foi assumidamente, foi membro do Partido Nacional Socialista, que nunca renegou o nazismo, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje isso já não é objeto de polémica, porque foram publicados os cadernos negros que ele redigiu a seguir à Segunda Guerra Mundial, onde ele continua a assumir posições explicitamente e assumidamente nazistas, para dizer como se diz no Brasil, e nós não dizemos nazistas cá em Portugal, dizemos nazi. Ele foi aluno do Heidegger, mas ele escreve exatamente um artigo mostrando como há uma tensão, uma incompatibilidade entre duas filosofias, a filosofia da exploração espacial e a filosofia do lugar, a filosofia do gênio do lugar. E a filosofia do gênio do lugar é justamente uma espécie de paganismo, e o seu representante filosófico maior é justamente o Heidegger. E, portanto, o que é a exploração espacial? A exploração espacial, este artigo chega a ser divertido, no sentido em que ele diz: nós podemos pensar que a tecnologia é aquilo que nos liberta do espírito do lugar, e certamente a tecnologia tem esse efeito, mas para que a tecnologia seja possível e que esse efeito seja levado a cabo, ou seja, a destruição do espírito do lugar, para chegarmos a um espaço absoluto, onde, evidentemente, já não temos a presença do espírito e as consequências que isso tem, nomeadamente os nacionalismos, os tribalismos, nós temos que ter um espírito. E esse espírito é justamente, para Levinas, o espírito do judaísmo. Os judeus são justamente aqueles que se libertaram do lugar e, portanto, há um benefício na destruição dos bosques selvagens, porque dos bosques sagrados, porque são justamente os lugares onde residem o espírito do lugar que leva à crueldade, que leva ao tribalismo, que leva ao nacionalismo. E, portanto, o feito do Gagarin é um feito absolutamente radical na história da humanidade, porque é a primeira vez que o homem se liberta do lugar e enfrenta um espaço sem horizonte, um espaço absoluto. Então ele vai pensar justamente, filosoficamente, o que é isso, nós confrontarmos com o outro num espaço absoluto, um espaço sem horizonte, um espaço em que não estamos enraizados num lugar.
E, evidentemente, aqui ele vai recuperar não é a expressão correta, ele vai inscrever este raciocínio na sua filosofia ética, da ideia de uma vulnerabilidade do homem, e é um espaço objetivo, um espaço absoluto, um espaço geométrico, daquele que nós encontramos com a exploração espacial, que, segundo o argumento de Levinas, não está aqui em causa agora saber se ele é consistente ou não, estou a fazer muito mais história das ideias, nos vai permitir enfrentar o outro na sua vulnerabilidade. E, portanto, o grande benefício da exploração espacial, segundo Levinas, em 1961, seria a possibilidade de nós, deixem-me ver qual é a frase exata com que ele termina a frase, não tenho aqui, ele descobriu o homem na nudez do seu rosto. Ok? Bom, há muito mais a dizer sobre isto. O que é interessante, porque é que é interessante comparar este artigo com o artigo da Hannah Arendt? Porque a Hannah Arendt não vai, obviamente, ela era judia também, mas não vai recuperar o espírito do judaísmo, não vai dizer que o judaísmo, ao contrário do que o catolicismo, é quem libertou a humanidade do espírito do lugar, quem nos possibilitou chegar a uma visão tecnológica do espaço, um espaço absoluto, geométrico, um mundo sem horizonte. Ele não vai fazer esse discurso, nem acredito que poderia subscrever este tipo de raciocínio. Ela vai, pelo contrário, dizer que a Terra é a quintessência da condição humana, nós não podemos pensar o homem sem essa condição que é ser um ser terráqueo, aquilo que o Bruno Latour dirá depois no último livro. Nós somos terráqueos, nós habitamos, somos seres da Terra e, enquanto seres da Terra, nós pensamos a partir dos nossos 5 sentidos, mais um que é o senso comum. É a articulação desses 5 sentidos. Nós habitamos a Terra, nós temos um lugar e é a partir desse lugar que nós criamos relações comunitárias. Então, o que é que a exploração espacial significa? Para ela, qualquer coisa de absolutamente horroroso, que é libertar-nos da Terra. Libertar-nos da Terra e como nos libertamos da Terra, libertamos também, em prejuízo da condição humana, dos próprios 5 sentidos, porque a mediação com o espaço passa a ser uma mediação instrumental, ou seja, o astronauta é alguém que nunca terá uma relação com o seu mundo envolvente. É alguém que está numa mediação instrumental. E como esses instrumentos, essa mediação instrumental é a própria criação da humanidade, o que é que nós temos? O homem acaba por, na figura do astronauta, se conhecer apenas a si mesmo. Ele não tem uma relação com a alteridade, ele não tem uma relação com a natureza, ele nem tem uma relação com os outros, porque essa relação é mediatizada pelos instrumentos tecnológicos, pela tecnologia, sob pena de ele não sobreviver. E, portanto, essa é uma dupla alienação, a alienação do homem em relação à Terra quando deixa o planeta e uma alienação do homem em relação a si mesmo, porque, evidentemente, é alienação no sentido rigoroso do termo, ele vai perder qualquer coisa que o constitui enquanto ser humano e, obviamente, o que o constitui enquanto ser humano é ser um ser terráqueo, ou terrestre. E, portanto, estão a ver que nós temos uma visão ética e uma visão política, elas não se complementam, são 2 abordagens de 2 autores exilados, o Levinas, lituano, a Hannah Arendt, alemã, judia, são 2 autores que escrevem no início dos anos 60, e são 2 autores em que, justamente, se recuperarmos a questão da sua condição judia, pensam o destino dos judeus em função, justamente, de um lugar que é Israel. E, portanto, o que é que eu estou, usando agora mais à brasileira, estou fazendo é justamente, eu estou pensando a questão da perda do lugar. Estou a pensar como é que a exploração espacial é concomitante com essa grande migração que ocorreu no mundo a seguir à Segunda Guerra Mundial, que foi o preço que nós pagámos para viver num mundo relativamente pacífico.
e essa grande migração criou o mito de uma homogeneidade. Essa homogeneidade étnica, cultural, não existia antes da Segunda Guerra Mundial, nunca existiu. E, finalmente, como é que os filósofos, alguns, neste caso concreto, a Hannah Arendt e o Levinas, foram pensar esta temática, e porque é que justamente eles foram pensar a exploração espacial. E, portanto, isto não há aqui nenhuma conclusão, é um balanço do trabalho que eu estou a fazer presentemente. E fico por aqui.